Bem, com muito prazer, nesse espaço, que é um espaço que eu digo sempre, de discussão de ideias, de qualificar a reflexão sobre o Brasil e o mundo, com muito prazer, eu recebo o ministro Carlos Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal. Acompanhei o ministro, inclusive, no julgamento do Mensalão, mas não só, em tantos outros julgamentos entre 2003 e 2012, né, que foram importantíssimos para a história do Brasil. Também como leitor, eu vou começar, inclusive, a nossa conversa, entre outros livros, com Humanismo como Categoria Constitucional. Eu vou pegar uma citação do senhor aqui. Então, eu agradeço muito o senhor ter aceito o meu convite. Para mim é uma honra poder conversar com o senhor. E eu queria colocar a primeira questão, indo já direto ao tema, uma questão que o senhor coloca no seu livro, que acho que tem muito a ver com os tempos contemporâneos que vivemos. Eu tomo a liberdade aqui de citar. Não se diga, todavia, que esse modo mais orgânico de entender e praticar a Constituição termina por fazer do Poder Judiciário uma instância de governo da polis, um usurpador de funções que só podem ser exercidas pelos poderes eminentemente políticos da nossa República Federativa, que são o Legislativo e o Executivo. Não é isso, porque uma coisa é governar, que o Judiciário não pode fazer. Outra coisa é impedir o desgoverno, que o Judiciário pode e tem que fazer. É como falar, o Judiciário não tem do governo a função, mas tem do governo a força de impedir o desgoverno, que será tanto pior quanto o resultante do desrespeito à Constituição. Ministro, essa passagem, entre outras belíssimas, no livro do senhor, essa é uma questão que parece permanente, né, no Brasil. Como toda hora fala em judicialização da política, disso, daquilo. Eu queria começar por aí, que o senhor, por favor, fizesse algumas considerações sobre essa questão. Perfeito, perfeito. Vila, você me acompanha de algum tempo e eu acompanho você com toda admiração pela sua cultura, sinceridade, desembaraço no falar, no articular as ideias. Você é conceitual, eu gosto muito disso. Então, você sabe, por essa nossa amizade e nosso conhecimento recíproco, um pouco mais aprofundado um do outro, que eu sempre concedo entrevistas, eu escrevo, eu faço conferências a partir da Constituição. É uma metodologia, um critério objetivo de que não me afasto. E veja por quê, Vila. Primeiro, porque a Constituição é a lei das leis, né? Em latim, é a lex legum, lei das leis, lex máxima, lei suprema. E ela, na sua redação originária, aqui, é a única lei que o Estado não faz. Quem faz é a nação, que é outra categoria, né? Nós sabemos disso, você é professor de história. A nação é uma realidade muito mais complexa do que o Estado. É até intertemporal. E o Estado é criatura jurídica de quê? Exatamente da nação. A nação, reunida em Assembleia Nacional Constituinte, elabora uma Constituição novinha em folha, instalando de nova, e nela, na Constituição, cria um Estado, também novinho em folha, teoricamente, juridicamente, instalando de novo. O Estado é criatura da Constituição. E ela, sendo assim, a única lei que o Estado não faz, na redação originária, é a única lei que o Estado não faz, porque todas as outras já são feitas pelo Estado. Essa única lei que o Estado não faz, porque é a única lei que vem da sociedade nacional para o Estado, todas as outras leis já vêm do Estado para a sociedade civil. Essa é a única lei que o Estado não faz. Essa lei, de todas as leis que o Estado faz, é a única lei que o Estado não faz. Olha bem, essa lei, única lei que o Estado não faz, é a lei de todas as leis que o Estado faz. Por isso que ela não tem número.
É a única lei, Vila, que não tem número, porque ela é número único. Não há duas constituições, há uma só, embora com 106 emendas, né? Então, como é a lei das leis, é a mais legítima das leis. E é um texto objetivo, ao nosso dispor, aqui ao nosso lado. A gente diz, o perigo mora ao lado, e se esquece de que a solução mora ao lado. É a Constituição. Você maneja muito bem a Constituição, você interpreta a Constituição com extrema facilidade, com concatenação, com sistematicidade, visão de conjunto. Então, o que está na Constituição? No artigo 2º, você sabe também de qual é salteado. São 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si. E vem uma ordem tão lógica quanto cronológica. É civilizada essa ordem, é um ganho de civilização essa ordem. Legislativo, judiciário, aliás, legislativo, executivo, judiciário. Os 2 primeiros governam, porque são poderes eminentemente políticos, que resultam da voz da urna, do voto popular, né? As chefias do poder executivo federal, distrital, estadual, municipal. As chefias do poder executivo são eletivas popularmente para governar. E os parlamentares, também eleitos pelo voto popular, para legislar, claro, e, de certa maneira, Vila, coexercer o governo com o poder executivo. Há funções de governo que o executivo não consegue desempenhar sozinho. E quando faz sozinho, tem que passar, o executivo tem que passar pelo crivo, pelo controle do legislativo. Pense em medida provisória, por exemplo. Ou se o executivo, quem dá a última palavra em matéria de medida provisória é o legislativo, não é? Pense em decretos e regulamentos para fiel execução das leis. Quem edita esses decretos e regulamentos? O executivo. Mas o legislativo dispõe de uma competência expressa para se recolocar na titularidade da sua função legislativa típica, se o executivo transbordar da função regulamentar, ou se no exercício de uma delegação, porque às vezes o legislativo delega ao executivo a competência para legislar, chama-se lei delegada, como você sabe. Se o executivo exorbitar, transbordar da delegação, o legislativo puxa as rédeas. E muitas atividades, matéria indígena, por exemplo, em matéria de concessão de terras públicas a partir de uma certa quantidade, ou de autorizar exploração de recursos minerais, etc. Muitas competências, eu vou até abrir aqui para você ver, o executivo só pode desempenhar em parceria com o legislativo. Eles 2 governam. Não é só o executivo que governa, o legislativo também governa. Quando você vai para as competências do legislativo, por exemplo, aprovar iniciativas do poder executivo referente a atividades nucleares. Olha, essa política pública passa pelo executivo, passa pelo legislativo. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos, usinas, por exemplo, e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Olha como o legislativo também pode governar, se quiser exercer as suas competências governativas. Então, eles 2 foram constituídos, o legislativo e o executivo, para governar. O judiciário não governa, mas impede o desgoverno. Por quê? Porque tudo afunila para o judiciário. Legislativo, executivo, judiciário. Se pegarmos os 3 poderes, Vila, e transformarmos em funções, porque a função vem antes da instituição que se especializa no cumprimento dela. Função legislativa tem a seu serviço, especializadamente, um poder legislativo. Função executiva tem a seu serviço, especializadamente, um poder executivo, que atua ex officio, não precisa que ninguém provoque. E função judiciária, que é provocada, é por iniciativa de terceiros. Não tem um impulso próprio. E é o único poder desarmado, porque os outros 2, o legislativo, você sabe, tem uma polícia, está na Constituição,
O Senado tem polícia interna própria, a Câmara tem polícia própria, o Executivo é o comandante supremo das Forças Armadas, comanda, de certa forma, pelo Ministério da Justiça, sobretudo, a polícia, os órgãos de segurança pública federal, não é isso? E o judiciário não tem polícia, a Constituição não fala de polícia para o judiciário. Pois bem, esse poder desarmado tem, no entanto, autoridade técnica, científica, tem que fundamentar suas decisões sob pena de nulidade, só pode se reunir publicamente, atua debaixo de um devido processo legal, sob um sistema recursal generosíssimo, não é? É provocado por ou pelo Ministério Público, ou por advogado público, ou advogado privado, ou defensor público, vale dizer, atua no âmbito de um sistema de justiça que o impulsiona e o controla, mas dá a palavra final. Tudo afunila para ele, para que as contendas, os litígios, as controvérsias que instabilizam a vida coletiva não resvalem para o interminável, não se percam no infinito. Há de haver um ponto estatal, terminal das coisas, lógico, é o Poder Judiciário. Então, é por isso que eu escrevi aí, o Judiciário não governa, não tem do governo a função. Você tem a função legislativa, a função executiva e a função jurisdicional. A cada uma dessas funções, um aparato de poder estatal especializado nela. O aparato de poder estatal especializado no desempenho da função judiciária é o Poder Judiciário. Perfeito. É nesse sentido. Ministro, o senhor ficou no Supremo Tribunal Federal de 2003 a 2012. Isso. Teve momentos complicados, questões complexas, que passou pelo Supremo, entre outras. Eu citei aqui o mensalão, o início do julgamento, o senhor pegou, que foi até 2014. Mas agora, nos últimos anos, especialmente de 2019 para 2020, o Supremo tem sido sendo muito questionado, né? Especialmente nas redes sociais. E aí acontece de tudo, e as tais fake news, que agora o Supremo também está se debruçando sobre essa questão. Como é que o senhor analisa essas questões contemporâneas, especial que o Supremo é obrigado a opinar por questão constitucional, como o senhor bem indicou, e num momento de tensão política, provavelmente seja o momento mais tenso da história do Brasil republicano, porque tem uma crise sanitária mais grave dos últimos 100 anos, acho que depois da gripe espanhola não tivemos nada tão grave como isso aqui no Brasil, uma crise econômica, teremos provavelmente a recessão mais grave da história do Brasil republicano, e esse confronto, esse conflito oposto do que o senhor estava apresentando da Constituição, esse conflito entre os poderes, que a gente, especialmente do Executivo confrontando o Legislativo, o Executivo confrontando o Judiciário, e o Supremo Tribunal Federal nisso tudo, como é que o senhor avalia? Já vi você dizer tantas vezes isso. Na prática, a teoria é diferente. A lei, a partir da Constituição, é vida pensada, em abstrato. O cotidiano é vida vivida, em carne e osso, em concreto. Teoricamente, é tudo tão bonito. Olha, nem precisa poder moderador na nossa República, não há poder moderador. O nosso modelo republicano é presidencial republicano, é o norte-americano. Lá na América do Norte, ninguém nunca falou em poder moderador. Não existe poder moderador. Aqui no Brasil também não existe, porque basta que cada um dos poderes se situe no seu quadrado normativo para a harmonia resultar como a lei da gravidade. Cada qual no seu quadrado normativo, a harmonia, cada qual agindo independentemente do seu quadrado normativo, desemboca no conjunto, na harmonia entre eles. Até porque há um sistema de freios e contrapesos, um controlando o outro, um contrabalançando o outro. Você veja que um ministro do Supremo é indicado pelo presidente da República, o Poder Executivo, sabatinado ou arguído publicamente pelo Senado Federal, Poder Legislativo. Volta para o Executivo nomear, se for o caso. Aí vem o Judiciário e dá posse. Como o sistema de freios e contrapesos funciona bem. Em crimes comuns, infrações penais comuns, quem julga o presidente da República, os ministros de Estado, os parlamentares federais, é o Supremo Tribunal Federal.
Mas se o Supremo cometer crime de responsabilidade, vai ser julgado. Não é? O presidente da República, por exemplo, que comete crime de responsabilidade, vai ser julgado pelo, que é mais fácil mais conhecido, vai ser julgado pelo parlamento. Câmara dos Deputados recebe a acusação, se manifestando por 2/3 dos membros. O Senado Federal, se for o caso, condena por 2/3 dos membros, operando sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Olha como o sistema de freios e contrapesos funciona direitinho, tudo perfeito. E o judiciário é o último deles. É o poder extremo. É o poder extremo. Não há hierarquia entre os poderes. Nenhum é superior a outro. Não é. Não se trata de hierarquia. Se trata de ordem lógica. O poder extremo, derradeiro, para o qual tudo afunila decisoriamente, é o judiciário. E no âmbito do judiciário é o Supremo Tribunal Federal, a instância decisória extrema. Não as Forças Armadas, não é, Vila? A instância estatal decisória extrema é o Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário. Não existe poder moderador. Outro dia escreveram, as Forças Armadas titularizam o poder moderador. Não existe isso. Não há poder moderador. Agora, o tempo, lembra-se dessa expressão, Roma não se fez num dia. Sim. Né? Por quê? Porque a vida é processo. A vida é processual, a democracia é processual. A democracia não vence por nocaute, né, Vila? Não vence, mas vence por acúmulo de pontos. Né? Vai vencendo por acúmulo de pontos. Os rounds vão se sucedendo e a democracia sempre vencendo. Einstein dizia, quando a mente humana se abre para uma nova ideia civilizada, arejada, quando a mente humana se abre para uma nova ideia, impossível retornar ao tamanho inicial. Não é bonito isso? Perfeito, perfeito. É mais do que proibição de retrocesso. É pouco dizer proibição do retrocesso. É garantia do avanço. Esses avanços civilizatórios são cumulativos. Não há como a gente não seguir na trilha evolutiva mesmo da democracia. E chegou o ponto que democracia e liberdade de imprensa são irmãs siamesas. Aliás, eu usei dessa metáfora ali na Ação Penal 470, sobre liberdade de imprensa. Tudo vem a lume. Não é? Não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas, nem o judiciário de falar por último. Não é? Isso é uma espécie de... é a conquista civilizatória de se entregar a esse esquema, a esse formato de estruturação das coisas. É uma conquista civilizatória de se entregar a esse formato jurídico de regulação das coisas, de disciplina das coisas. Então, como já prevalece hoje na Constituição, artigo 37, cabeça, é um dos dispositivos, o princípio da publicidade. Está agora sendo discutido, né? Sim, Publicidade. sim, sim. Veja a reunião do presidente da República, que foi publicizada por decisão do ministro Celso de Mello. O princípio da publicidade é o do, como chamaria Norberto Bobbio, conceituando a democracia, é o princípio do poder público em público. Palavra de Bobbio. É o princípio do poder público em público, perante o público, desnudado, com toda visibilidade. Seria, metaforicamente, excomunhão da cultura do bastidor, né? Canonização da cultura do sol a pino. Aí vem a imprensa e turbina a musculatura, enrijece mesmo o bíceps, a musculatura, a força normativa desse princípio. Que maravilha isso! E o Supremo hoje trabalha sob os holofotes. Isso é uma conquista civilizatória também. E é obrigado não a cortejar a opinião pública, porque isso é jogar para a plateia. É inadmissível. Mas é obrigado a dar satisfações à opinião pública. Então ele requinta, sobretudo como guardião da Constituição Maior, artigo 102, cabeça da Constituição,
cabe principalmente ao Supremo, a guarda da Constituição. Então, o Supremo se aprofunda, se detém na análise das teses e das causas submetidas a ele. O Supremo sabe que não pode ir além da normatividade constitucional, sob pena de incorrer no chamado ativismo judiciário, que você já chamou apropriadamente de usurpação da função legislativa ou da função executiva. Nada de ativismo. Não pode ir além da normatividade. O Supremo não pode fazer da vontade subjetiva dos seus ministros a vontade objetiva da Constituição. Jamais. Porém, Vila, essa que é a novidade. Ele é como que premido pela evolução do processo mesmo democrático, público por definição, ele também é obrigado a não ficar aquém. Ele não pode ir além, mas não deve ficar aquém. Ele deve exaurir o potencial normativo da Constituição. Descobrir angulações normativas que já estavam ali, mas que não eram reveladas, não eram descobertas, à falta desse foco, dessa cobrança, desse compromisso que o maior de exaurir a normatividade do direito posto, que advém do processo evolutivo, do processo democrático. Não sei se você sabe isso. Você se lembra de que você é muito culto, viu? Me permite dizer isso. Poxa, obrigado. Você se lembra de Thomas Jefferson? Sim. Claro, dizendo duas frases oraculares, definitivas, compatíveis, olha, olho e pálpebra com a nossa Constituição. Unha e carne, olho e pálpebra. A primeira delas é a que mais nos interessa nesse momento. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Lembra-se disso? Sim. O preço da liberdade é a eterna vigilância. O que foi que ele quis dizer, ele, presidente da República? Ô, Vila, 1801, 1809... 1801, é o discurso de posse, é 1801. 1801. 1801. Olha, você sabe até que foi o discurso de posse. Maravilha. Então, olha um presidente da República turbinando, não é, a cidadania, dizendo, olha, mantenham sob o meu governo, sob o poder público, a mais intensa vigilância. Não é? Ou seja, agora que nós estamos vendo isso no Brasil, a cidadania de turbinas aquecidas, o povo querendo saber de tudo e querendo saber das coisas do Supremo. Se subjaz alguma coisa a cada voto de um ministro do Supremo. Que escrutínio popular. Não é? A imprensa, você mesmo, como fala bem das coisas do direito, não é? Como fala bem honestamente. Não estou fazendo, olha, absolutamente jogando confete, fazendo elogio gratuito. Não isso não nos move, nem de sua parte, nem da minha, esse propósito subalterno, né? Interesseiro das coisas, conveniente. Então, o Supremo e o Judiciário como um todo, eles estão entendendo que não basta resolver o caso formalmente, preto no branco, nos autos, pacificando as coisas só no discurso, na lavratura de uma decisão. É preciso pacificar os ânimos também factualmente, para que o litígio resolvido formalmente também se encerre factualmente, empiricamente. E aí passa a usar de uma linguagem mais didática, a dar mais satisfações ao público nesse sentido, de convencer o público, não para cortejar, do acerto de suas decisões. E nessa medida, o Supremo se expõe mais. Mas, em linhas gerais, eu não quero dizer, Vila, que aqui e ali um ou outro ministro, ou o próprio Supremo como um todo, não haja lavrado decisão questionável do ponto de vista da precisão cognitiva constitucional. Mas, como característica central, não tem havido transbordamento, não. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor, também afeita à Constituição. Outro dia, numa das entrevistas, foi com o ministro Luiz Roberto Barroso, eu fiz mais ou menos a mesma questão para ele. Só que aqui eu vou aprofundar um pouco mais.
Havia um conceito no começo do século XX, na discussão das revoluções, hoje ninguém mais fala isso, mas no campo da esquerda, que era a questão da revolução permanente, que era atribuída ao Trotsky, mas, na verdade, o próprio biógrafo do Trotsky, o principal biógrafo, que é o Deutscher, diz que é do Parvus o conceito de revolução permanente. Mas vamos deixar isso para lá. Aí eu peguei essa ideia de revolução permanente e trouxe a Constituição brasileira, dizendo que o Congresso vive permanentemente como se fosse uma constituinte, né? Uma constituinte permanente. E 106 emendas por uma carta que tem 32 anos, que não completou 32 anos. Não é muito, ministro? Muito. É uma demasia. A gente pode até dizer, em parte, essas emendas, em parte, elas eram desnecessárias. Se os congressistas conhecessem melhor a Constituição, não fariam tais emendas, porque o conteúdo das novas emendas já estava na Constituição. Não por explicitude, mas por implicitude. Não na letra, mas no espírito. Não no texto, mas no contexto. Há uns anos atrás, Vila, Carlos Mário da Silva Veloso, com quem judiquei lá no Supremo Tribunal Federal, constitucionalista, jurista, eminente, ele, diante de tantas emendas à Constituição, ele chegou a dizer, e são uns bons 15 anos, né? Ele disse, essa Constituição está sendo emendada não pelos seus defeitos, mas pelas suas virtudes. Olha que coisa. E, em parte, Vila, parece um boicote, parece intencional. Não sei se você se lembra de Brecht, Bertolt Brecht, dizendo que há quem prepare cuidadosamente o seu próximo erro. O Brecht era genial, né? É aquilo de que falava no Hamlet Shakespeare, há método demais nessa loucura, né? Há Sim, método sim. demais. Parece um boicote, não se deixa a Constituição em paz. Não se concede à Constituição uma trégua, um respiradouro, para que a população possa conhecê-la melhor. Né? Parece um boicote. Essa Constituição, entretanto, ela é tão virtuosa. Claro que no atacado tem defeito, no varejo tem, mas no atacado tão virtuosa, e foi tão feliz na sua principiologia, é uma das constituições mais principiais, na linguagem de Canotilho, ou principiológicas, como nós dizemos aqui no Brasil, do mundo, princípios muitos. Ela consagrou, positivou princípios tão intrinsecamente meritórios que nenhum deles foi modificado até hoje. Ninguém tem coragem de mexer nos princípios. Tem vontade, mas não tem coragem. Por exemplo, livre iniciativa. Alguém já disse que é contra. Valorização do trabalho. Pluralismo político. Voto popular, direto, secreto, universal, periódico. Publicidade. Olha, desenvolvimento. Encurtamento de distâncias sociais, que a Constituição faz da redução de distâncias sociais e da erradicação da pobreza, tanto um objetivo nacional permanente, artigo 3º, inciso 3º, quanto fundamento de toda a ordem econômica, existência material digna, cabeça do artigo 170, como com o nome de justiça social, no artigo 193. Alguém é contra encurtar a distância social? Ninguém mexe nos princípios da Constituição, Vila. Ninguém tem coragem, digo, vontade pode ser que tenha. E a Constituição permanece intocada na sua riquíssima, copiosa, virtuosa principiologia. Nós tivemos, ministro, várias constituições, né? Então, só para lembrar para quem nos acompanha, no Império teve uma Constituição de 1824, vem a República, 1891, depois da Revolução de 30, 1934, vem o golpe de Estado Novo, Constituição de 37, redemocratização 46, a Constituição de 67. Alguns acham que a emenda número 1 de 69 é quase como se fosse uma nova Constituição, já que ela é tão radical, né? Eu acho que sim. Redigiu toda a Constituição de ponta a ponta de 67. E chama de emenda, né? Chama de emenda. Simplesmente de emenda. E aí, finalmente, a Constituição de 88, que o doutor Ulisses chamou de Constituição Cidadã. Então, por que a Constituição de 88 é cidadã e por que ela é melhor das Constituições brasileiras? Muito bem. Olha, como você
historiador, e que aula de direito constitucional você deu agora, à luz da história das constituições. Obrigado, E eu obrigado. concordo com você. Aí, o emendão, chamado emendão de 69, não foi uma nova Constituição. Onde já se viu uma emenda que pega a Constituição anterior e redige do primeiro artigo ao último? Não foi emenda. Eu disse que das duas frases de lapidares de Thomas Jefferson, mas só citei uma. A segunda é magnífica também, você vai se lembrar. Ele disse que o governo, a arte de governar, literalmente, aspas, a arte de governar consiste exclusivamente na arte de ser honesto. Olha, um presidente da República dizendo isso. Que orgulho para seu povo, né? Sim. A arte de governar consiste exclusivamente na arte de ser honesto. Mas vamos agora à sua pergunta. Qual foi exatamente, Vila, por favor? Por que chamar a Constituição? Por que a Constituição de 88 é cidadã? Por que ela é melhor das constituições brasileiras? O que ela tem de diferente? Perfeito, perfeito. Ela é conceitual, filosófica. Por isso que você, que é também filósofo, você é conceitual muito. Eu procuro ser conceitual. Ela separa as coisas com uma clareza, uma nitidez, uma precisão. Por exemplo, dignidade da pessoa humana, fundamento da República, fundamento do Estado Democrático de Direito, artigo 1º, inciso 3º. Aí é o indivíduo enquanto ser humano, enquanto pessoa natural, considerado apenas, e já é praticamente tudo, na humanidade que reside em cada um de nós. Não é? Pelo fato de cada um de nós ser da espécie humana, um ser humano cada um, já é título de merecimento suficiente para receber uma série de direitos, como liberdade de expressão, liberdade de trabalho, liberdade de reunião, liberdade de profissão, liberdade de locomoção. Não é? O fato da humanidade que mora em cada um de nós. O indivíduo morando dentro dele, conversando com seus próprios botões, batendo perna dentro de si mesmo. Um ser único, a Constituição é número único. Não tem número, é número único. O indivíduo é número único. Né? Todo indivíduo é insimilar, é número único. Então, cuida do indivíduo, mas cuida das funções que o indivíduo desempenha. Cuida do pai de família, da mãe de família, do trabalhador, cuida do empresário, cuida do eleitor, porque tudo isso é um plus. Né? Antes de tudo, o indivíduo. Agora, o indivíduo vive na polis. Aristóteles, lembra-se? O indivíduo é um animal político. Todo ser humano é um ser humano, um animal social. Não era assim que ele dizia? Todo ser humano é um animal social. Vive para a polis. Então, à medida que você vai desempenhando funções na polis, vai recebendo qualificações do direito. Aí a Constituição diz, olha, o cidadão não é o indivíduo simplesmente. É o habitante da cidade, cidadão, habitante da cidade. Mas não é um habitante qualquer, é um habitante orgânico, é um militante, é um envolvido com as coisas da polis. Porque cidade aí é cidade-estado, não é? Dos gregos. Cidadão é o habitante da cidade-estado, da polis. Aí ganha o título de eleitor, adquire, conquista, e pode disputar cargo público, e vai ocupar por concurso público, é preciso ser cidadão, vai se tornar agente público. E o cidadão, sendo aquele que se interessa por tudo que é de todos, é qualificado como apto a interferir nas coisas, na vida do poder público mesmo. Péricles dizia, né, que o indivíduo, ele separava o indivíduo do cidadão. O indivíduo que bate no seu peito, orgulhosamente, para dizer que o que lhe cabe é cuidar de si mesmo e de sua família, Péricles dizia, não é um indivíduo que cuida de si mesmo e de sua família, é um inútil. Olha, tem que desempenhar uma função social também. E Péricles ainda dizia que sonhava em ver cada ateniense dizendo assim: eu não participo da vida pública porque sou livre. Não, eu sou livre porque participo da vida pública. Olha que exaltação da cidadania, né? Sim, aí a Constituição vem e faz da cidadania o segundo fundamento da República. E diz que, aí, nos direitos individuais, diz que
o cidadão tem o direito de mover ação popular em defesa da moralidade administrativa, em defesa do meio ambiente, do patrimônio coletivo. O cidadão, né, é parte processual legítima para fazer esses questionamentos, para sair em defesa do todo. Aí, no âmbito das comissões parlamentares de inquérito, etc., o cidadão está ali para pedir ao Poder Legislativo providências. A iniciativa popular de leis, né? A iniciativa popular de leis, exercício da cidadania, exercício direto da cidadania, da democracia, chama-se democracia direta, que se dá pelo exercício da cidadania. 3 modalidades: plebiscito, referendo, iniciativa popular. Você vai para o Tribunal de Contas, no artigo, lá a partir do artigo 70. No âmbito dos tribunais de contas, sobretudo o Tribunal de Contas da União, TCU, qualquer cidadão é parte legítima para pedir, para fazer denúncias, reclamar providências, pedir inspeções. Eu não preciso nem ler, quem quiser vai confirmar. Então, veja como a cidadania, a qualidade do cidadão, do habitante orgânico da polis, foi favorecida pela Constituição. Aí Ulisses disse, olha, uma Constituição que turbina assim a cidadania se chama Constituição Cidadã. Uma metáfora feliz, né? É belíssima. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. O senhor ficou quase uma década no Supremo. De uma forma vulgar, assim, um ministro do Supremo sofre pressões? Quer dizer, como é que é a vida de um ministro do Supremo? Afinal, ele tem de julgar milhares de processos por ano. É uma loucura. Há pressões da sociedade, pressões, creio, do poder econômico, de tudo. Como é a vida de um ministro do Supremo? O senhor ficou quase uma década lá. Olha, é de trabalho intenso. Pode acreditar, Vila. Até porque, durante 4 anos, a gente acumulava, eu digo a gente porque, de certo modo, você sai do judiciário e o judiciário não sai de você, fica ali. O que não é ruim, não é assim, a gente continua com aquela tentativa de permanecer equidistante, né? Neutro, ideologicamente, não confundindo a sua preferência eventualmente ideológica com a opinião, com o entendimento jurídico das coisas. E é natural, um ministro do Supremo, ele se torna notório, né? Conhecidíssimo, se torna afamado, digamos assim, conhecido de todos. É a diferença entre notório e notável, né? A Constituição exige a notabilidade do saber jurídico, porque a notoriedade é apenas uma pessoa ser conhecida, ser afamada, ser admirada, mas a notabilidade é mais do que isso. É o profissional do direito ser um expoente, né? O notável é o primus inter pares, é o diferenciado. Mais do que profissional, é um teórico. Bem, e é natural que você vá a um cinema, a um teatro, a um shopping, a um restaurante. Então você é conhecido. E hoje, com essa história de tirar foto, né? Você é solicitado e etc. O importante é que a notoriedade não comprometa a notabilidade, viu? Que você concilie notabilidade e notoriedade, que a notoriedade não lhe suba a cabeça. Lá no Supremo, todos nós, quando eu estava lá, tínhamos o hábito, o bom hábito e até o dever de receber todos os advogados, todos os políticos e às vezes até as partes diretamente, representantes de associações. Olha, é um trabalho intenso, intenso. E é natural que a pessoa queira exercer o chamado devido processo legal substantivo. Porque o devido processo legal apenas formal está no papel. Substantivo é quando o interessado, a parte processual, tem a possibilidade de influenciar a decisão, de vocalizar, por exemplo, sua pretensão olho no olho do ministro, juntar um memorial, argumentar. Isso é legítimo, isso é jurídico. E o ministro, muitas vezes, olha, eu tiro por mim, às vezes eu relator, Vila.
eu relator de um processo impactado com a sustentação oral, ou do Ministério Público, ou de um advogado, eu pedi a suspensão do julgamento para recolher o processo ao meu gabinete, na perspectiva de uma ressignificação, de um reestudo. Nem sempre eu voltava com opinião modificada, não. Mas, em homenagem à qualidade, né, da intervenção da parte por seu advogado ou pelo Ministério Público, fazia isso. E alguns ministros fazem, eu acho que todos fazem isso. Então, a vida de um ministro é sob tensionamento mesmo, Vila. É sob fricção, é sob estresse. Agora, quando você administra o estresse, a tensão, o friccionamento, né, esse tensionamento social todo, sem derramar bilis, né, separando neurônios de fígado, tá tudo bem, leva bem. Deixa eu perguntar, os votos do senhor, eu acompanhei muitas sessões do Supremo, graças à TV Justiça, que eu acho que é um avanço a TV Justiça. Eu acho que para aquelas pessoas que gostam do direito, eu sou um profissional de outra área, mas eu gosto de acompanhar, especialmente para os profissionais de direito, os operadores do direito, os estudantes, a cidadania, né? Poder acompanhar de forma transparente as sessões. E sempre as intervenções do senhor, nos seus votos, a literatura, a poesia esteve presente. O senhor era um pouco assim, uma espécie de ponto fora da curva. Muitos votos eram muito formais dentro do direito, da chamada doutrina, tudo aquilo. E o do senhor tinha doutrina, tinha evidentemente o direito, mas tinha também voos poéticos, reflexões que saíam daquilo que normalmente se vê nas decisões há mais de um século do Senado. Por que isso? Quer dizer, o senhor se sente bem nesse trânsito entre poesia e direito? Eu vou dizer uma coisa para quem é do ramo. Você é jornalista, escritor, comunicador social, e você é metafórico não porque você queira ser metafórico, porque você é metafórico. É o seu modo mais didático, facilitado, direto de se comunicar com o público destinatário da sua locução. O poeta, e é meu caso, ele é metafórico por definição. Ele tem facilidade para o neologismo. O neologismo existe porque o dicionário não basta, não é, filho? Se o dicionário bastasse, não haveria neologismo. E o trocadilho, a frase, isso vem espontaneamente. É como se o artista, todo artista é assim, não se dá a fraqueza da reflexão. O literato é também um artista, o poeta é um artista. Ele salta para, digamos, o juízo técnico, viu? Que pretende emitir por instantaneidade, por subitaneidade. Agora, é claro que ele tem o cuidado de submeter esse trocadilho, esse repente, essa metáfora ao crivo da razão, da reflexão. Né? Apenas houve uma antecipação. Ele não segurou, saiu a metáfora, mas toda metáfora é perigosa também, não? Você se lembra de Milor Fernandes dizendo: toda generalização é perigosa, inclusive esta. De que toda generalização é perigosa. Então, o que interessa, no fundo, Vila, é o juízo técnico. É você interpretar o direito objetivamente. Uma vez eu era muito jovem, lendo Fernando Pessoa, e ele disse algo assim, humildemente. Ele disse: o universo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do universo é que é uma ideia minha. Então, todo cuidado é pouco. Eu tenho que me salvar de mim mesmo, para não estar misturando as coisas. Depois eu vi algo parecido num texto de Nietzsche. Nietzsche faleceu em 1900, não foi? 1990, acho que sim. Fernando Pessoa deve ter falecido em 1935, por aí. Mas eu vi em Nietzsche dizendo assim: toda convicção é uma prisão. E ele foi além. O contrário da verdade não é a mentira, são as nossas convicções. Quando eu li Fernando Pessoa, associei a Nietzsche e disse para mim mesmo:
Então, minha obrigação é não fazer da minha vontade subjetiva a vontade objetiva da norma. Eu tenho que dizer para mim o tempo todo, a norma não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho da norma é que é uma ideia minha. Eu tenho que render homenagem à objetividade do direito. Por exemplo, Vila, os americanos, eles evoluíram tanto democraticamente, sob regime democrático. A Constituição deles, democrática, é de 1787, né, mais ou menos? 87. 1787. A nossa é muito mais nova, né? Evidente. Mas eles evoluíram tanto no domínio das coordenadas dos princípios democráticos que se vacinaram. Lá hoje, um governante, presidente da República, eventualmente autoritário, subjetivamente autoritário, não consegue emplacar um governo objetivamente autoritário. Um governante subjetivamente autoritário não consegue emplacar um governo objetivamente autoritário. Então, é isso, né? É homenagear a objetividade do texto, da norma. Por humildade, não chega nem a ser por humildade, é por dever mesmo de ofício. Para não Quem não faz assim é um constituicida. É um constituicida. Por exemplo, a Constituição cria suas instituições. O conjunto delas, o conjunto das instituições, para dar conteúdo, substância à democracia, à república, à federação, nós sabemos disso. Os predadores institucionais são constituicidas. A criatura que trai o seu criador. Seja o agente público individualmente, seja a instituição como um todo. Nada melhor do que se apegar à objetividade da Constituição, inclusive para elogiar o governo ou censurar o governo. Quando o governo disser, por exemplo, no caso de censura, vocês estão boicotando o meu governo. Não, Excelência. Isso não é governo, isso é desgoverno. Essas políticas públicas suas, convenhamos, seja quem for o governante, não deitam raízes na Constituição. Entram em rota de colisão frontal com a Constituição. A Constituição é um repositório de políticas públicas, inclusive com prioridades, por exemplo, educação e saúde, com verbas orçamentárias já pré-fixadas. Se o Estado não aplicar o mínimo orçamentário na educação, se sujeita à intervenção federal. E o município, se não fizer isso, se sujeita à intervenção estadual. As prioridades, encurtamento de distância social, é uma política, é uma prioridade constitucional absoluta. Absoluta. Erradicar a pobreza. Ou democratizar o capital, favorecendo as empresas pequenas e micro. Isso é política pública na veia. Então, o governante que na sua política pública quadrienal, desobedece a essas políticas públicas permanentes da Constituição, ele não está governando, ele está desgovernando o país. E como fica esse diálogo do jurista constitucionalista com a poesia? Assim, no trabalho do Supremo e na vida do senhor, eu percebo que, como eu estava dizendo, que está muito presente no senhor. O senhor já citou até Fernando Pessoa há minutos atrás, está muito presente. O Brasil teve um momento da história que a poesia era muito presente. Quando eu fiz ginásio, já faz algum tempo, no verso do caderno, tinha lá o Castro Alves, lá, Vozes da África, tal, estava lá no verso do caderno. A poesia era presente, ele precisava declamar na escola, tinha de aprender isso, aprender aquilo, se ensinava algumas regras básicas, tal. Isso era muito forte no Brasil. E a gente via no debate político também as citações de poetas, de passagens, e isso tem em alguns países. Né? Na Rússia, isso sempre me chamava a atenção, estudar a Rússia no século XIX, na época do czarismo, e depois no século XX, na época bolchevique, a presença da poesia e do poeta. E o poeta como algumas vezes adversário do poder e perseguido pelo poder. E algumas vezes de forma severa, indo no czarismo para campo de trabalhos forçados, no stalinismo para campos de trabalhos forçados. Isso, no stalinismo. E a poesia presente, muito viva, tal. No caso do Brasil, teve um momento que a poesia era muito viva. Hoje, sinceramente,
a impressão que dá é que a poesia não existe. Eu não sei se quase que a cultura, se eu não estou sendo muito radical, quase que a cultura não existe para alguns, infelizmente, mas como isso convive no senhor? Quer dizer, essa forte presença da poesia, do jurista, do constitucionalista, do cidadão. Como é que é isso? Pois é. Hegel uma vez disse, lapidarmente, na minha opinião, a poesia é a arte da palavra. Olha que coisa bonita, né? A poesia é a arte, mas que arte? Da palavra. E a gente aprende na poesia que a palavra, ela primeiro compõe a nossa personalidade. O vocabulário compõe a nossa personalidade. Convenhamos, se nós não nos comunicássemos vocabularmente, vernacularmente, gramaticalmente, acho que continuaríamos primatas como tantos outros, correndo de quatro pelas savanas, né? E pulando de galho em galho atrás de frutos ou fugindo de predadores. A nossa personalidade é constituída também pelas palavras. Elas são componenciais da nossa personalidade. São elementares à nossa personalidade. Não existe a personalidade humana de um lado e as palavras de outro. Não. Elas se fundem. Há uma certa. Parece que a vida coreografa a dança da unidade das palavras com os seres humanos. E há certos conteúdos da vida que surgem a partir da palavra. Você estava dizendo comigo em off, Fiat Lux. Não foi assim? Foi. A luz se fez por efeito da pronúncia dessas palavras. Né? Fiat Lux, e a luz se fez. O direito se nos dá, né, numa estrutura de linguagem. Está aqui, de linguagem, vernacularmente posto. A obrigação do jurista é conhecer bem a língua portuguesa, no nosso caso, mas conhecer bem. Né? Transitar pelos aposentos das palavras com uma certa intimidade de namorado, de companheiro, de marido, de mulher, né? Manter com a intimidade uma relação de unha e carne, de olho e pálpebra mesmo. E isso ajuda muito, Vila. Você sabe disso, ajuda muito a intelecção das coisas. A gente lê nas linhas e nas entrelinhas, a gente lê no texto, lê no contexto, né? Lê a parte, lê o todo, mas com extremo agrado. Você não é, você é muito mais novo do que eu, mas a minha época de garoto, quando um garoto, uma menina, revelava propensão para leitura, gosto com leitura, os mais velhos diziam logo: esse menino, essa menina dá para direito. Se dizia isso, dá. Então, a poesia em mim, ela abre os poros da minha inteligibilidade, do meu, digamos assim, dos meus escaninhos mentais. Uma vez me fizeram um elogio recentemente, eu fazendo uma palestra, Grace Mendonça, que foi ministra da AGU, me apresentou ao público, diz: olha, o ministro poeta, o poeta ministro, o jurista poeta, o poeta jurista. Eu aí fui falar, agradeci e comecei minha fala dizendo assim: olha, há pouco tempo, na minha subjetividade, se deu um diálogo entre o poeta e o jurista. O jurista chegou para o poeta e falou assim: conheço você de algum lugar. E o poeta respondeu para o jurista: claro, eu vi você nascer. Então, é como, Vila, há de se supor que o sentimento venha antes do pensamento, não é? O quociente emocional vem antes do quociente intelectual. Há de se supor que ali no ventre materno todo mundo já tem instintos, um certo sentimento, afetividade, e parece que pensamento, como elaboração racional, articulada, concatenada de ideias, seja um fenômeno pós-parto, né? Gradativamente a gente vai ganhando um pensamento, mas sentimento desde sempre, instinto desde sempre. Então, quem veio primeiro tem mais história para contar, né? O coração da gente tem mais história para contar. O quociente emocional da gente tem mais história para contar. E o quociente emocional da gente é uma dimensão do nosso ser. Nós somos, parece que há um consenso nisso, no ponto de partida das coisas, QE e QI. Quociente emocional,
quociente intelectual. É de se supor que quando a gente faça o casamento por amor, a otimização funcional do QE e do QI, a gente se funda numa unidade, não é? A gente salta da polaridade para a unidade. E o nome dessa unidade talvez seja consciência, não é? Esse terceiro elemento, esse rebento do casamento. A mesma coisa, por exemplo, o óvulo e o espermatozoide. Quando o óvulo penetra o espermatozoide, quando o espermatozoide penetra o óvulo, outros chamam sêmen, ou o óvulo se deixa penetrar pelo sêmen, eles se imolam, saem do mapa. Desaparece o óvulo, desaparece o espermatozoide, ou o sêmen. Um terceiro elemento surge, uma terceira dimensão, como uma espécie de salto quântico de qualidade. É o embrião, que nos primeiros dias é chamado de zigoto, né? Então, as polaridades existem para a gente, se for o caso, experimentá-las, mas na perspectiva da conciliação funcional entre elas e alcançar o patamar da unidade. Parece que é assim. As duas margens de um rio se tensionam porque são diferentes. Nesse tensionamento dos opostos, elas liberam energia que se transforma numa corrente. A corrente do rio se deve ao tensionamento das margens do mesmo rio. As duas asas de um pássaro, né, quando postas conciliadamente a serviço de uma causa única, que seria o voo, né, elas propiciam, então, o salto quântico do pássaro para a terceira dimensão do voo. E assim é a vida. Parece que os místicos e os artistas não se dão a fraqueza da bipolaridade, eles não precisam experimentar as polaridades. Eles já saltam. O místico no momento da revelação, o artista no momento da inspiração. Eles saltam para o ponto de unidade, ali onde, digamos, a essência da vida reside, né? Na unidade. Você sabe que os gregos diziam médios in virtus, a virtude está no meio, né? Sim, sim. No meio está a virtude. Deixa eu perguntar, antes vou entrar numa questão político-jurídica, mas eu queria só terminar no momento essa questão poética. Peraí, você vai me permitir, vamos permitir em homenagem a você mesmo, claro, você tem uma memória espetacular. Fernando Pessoa dizia, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Olha, Vila. Que coisa. E Heráclito, 540 a.C., morreu no ano 480, um pré-socrático. Interessante, ele foi contemporâneo de Buda, sem conhecer, e de Confúcio, sem conhecer. Olha que três gênios, né? Três místicos. Heráclito dizia, Vila, essa frase é tão pouco conhecida, mas é das mais importantes de todos os tempos. Ele disse, na contraposição visível dos polos, né? Na contraposição visível, a harmonia invisível. Olha, que lição de unidade, não é? Busca da unidade. Não, é verdade. Deixa eu falar, o Rui Castro, na Folha de São Paulo, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, ele é um brilhante cronista e grande biógrafo. O Rui Castro sempre tem, nos últimos artigos, as últimas crônicas, tem falado assim, se eu fosse para uma ilha, aí levaria tais discos, tais livros, e tem escrito umas coisas muito interessantes, e muitas vezes falando de autores que hoje, modernamente, mesmo no Brasil, as pessoas não conhecem e tal. Se eu falasse isso para o senhor, de um poeta brasileiro, porque o senhor citou algumas vezes o Pessoa, qual é o poeta brasileiro da sua preferência? Eita. Olha, para mim, na época do romantismo, no século XIX, o maior de todos foi Castro Alves. Você citou Castro Alves. Sim. Metafórico, hiperbólico, né? Andrada, arranque esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Que coisa linda. Se ele fosse inglês ou alemão, etc., seria conhecido, né, internacionalmente como um dos maiores do mundo, Castro Alves. Mas depois, já na República, eu curtia muito Olavo Bilac. Aquela trindade clássica, acadêmica, parnasiana. Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. Eu gostava muito dos três. Mas, com o tempo, dois poetas
me agradavam sobremodo. Carlos Drummond de Andrade. 3, Carlos Drummond, Manuel Bandeira e outro, Mauro Mota. E um mineiro também, como era o nome dele? Estou me esquecendo. Bem, porém, com o tempo, eu me fiz amigo, inclusive fiz 3 visitas pessoais a ele. Eu passei a homenagear, a admirar sem limite Manuel de Barros, Sim. o poeta pantaneiro. E fora do Brasil, Mia Couto, o moçambicano. Né? Sim, sim, sim. Sim. O Walt Whitman, na América do Norte, T.S. Eliot e Fernando Pessoa, em Portugal. Fernando Pessoa. Sim. Até eu lembrei, quando eu convidei o senhor para a entrevista, que o Castro Alves declamou, foi aqui em São Paulo, a primeira vez, em 1868, quando ele era estudante na Faculdade de Direito. Nunca aparecia lá, claro, era melhor escrever as belíssimas poesias dele. Em 1868, 7 de setembro, foi onde ele declamou aqui o Navio Negreiro pela primeira vez, foi aqui em São Paulo. Foi em São Paulo, né? Foi em São Paulo, quando ele estava... A turma dele é uma turma muito ruim. É ele, o Rui Barbosa, Nabuco, Campos Salles, Rodrigo Lizão. Então, ele pegou um pessoal e ele, salvo engano, ele dividia com o Rui Barbosa na Rua 7 de Abril, que hoje é a Rua 7 de Abril, até um quarto. Chegaram moravam aqui e ele acaba se ferindo no braço. Foi aí que ele tem um acidente no pé que vai levar à morte depois, em 1871, né? Do Castro Alves. E realmente, como ele escreveu, que chama a atenção, né, ministro? Tanta coisa boa, uma obra tão importante, em tão curto espaço de tempo. Morreu muito jovem, né? 24 anos. E tem uma bela biografia dele, do Alberto Costa e Silva, da Academia Brasileira de Letras. Isso. Ele tem um belo trabalho sobre o Castro Alves. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor agora dos duros tempos que estamos vivendo. O senhor acha que a democracia nossa, finalmente, ministro, ela está em perigo ou não? Eu acho que não. Interessante. Eu acho que nós estamos, penso que nós estamos até entendendo, meio inconscientemente e tal, que o que os religiosos dizem de Deus, assim, Deus escreve certo por linhas tortas, parece que a vida com V maiúsculo, essa vida que nos serve de entorno, que nos antecedeu e vai nos suceder a todos aqui, parece que ela escreve certo por linhas heterodoxas. Né? Escreve certo por linhas heterodoxas. Às vezes, chega um governante central que, convenhamos, deixa muito a desejar no plano da qualificação técnica, política, até filosófica mesmo, da sapiência natural. Né? Fica um pouco aquém do cargo, convenhamos. Sem querer jogar, detonar o atual governo, absolutamente, não é essa a intenção. Nessas ocasiões, a sociedade tem, como dizia Einstein, é preciso fazer das dificuldades oportunidades. Né? Fernando Sabino dizia, é preciso fazer da queda um passo de dança. Né? O povo diz, é preciso fazer de um limão uma limonada. Em certas quadras históricas, meio paradoxalmente, ou num aparente paradoxo, a sociedade evolui institucionalmente. Vai percebendo que não pode ficar à mercê inteiramente de fulano, beltrano, cicrano, de nenhum governante central unipessoalmente considerado. Tem que aproveitar mesmo aquela chance, olha o que eu estou dizendo, aquela chance, por incrível que pareça, de entender que vida civilizada é em torno de instituições, e não de fulano, beltrano, cicrano. Você falou de Rui Barbosa. Rui Barbosa disse isso em outras palavras. Ele disse, salvação sim, salvadores não. Magnífico isso. E uns 20 ou 30 anos depois, Brecht, Brecht de novo, disse, triste de um povo que precisa de heróis. Nós precisamos de instituições. Agora, há espaço nas instituições para as autênticas lideranças. Líder, hoje em dia, com essa internetização da vida, com essa inclusão social, inclusão digital do mais largo alcance, quem pensou nisso, né, Vila? Quem pensou? Como a nossa interlocução, a gente existe para se comunicar, como a comunicação da gente, a sociabilidade da gente,
se tornou qualificada a partir do empoderamento da informação. Como nós somos informados hoje, informações instantâneas, planetárias, materialmente ilimitadas, né? Como nós somos empoderados no campo da informação para qualificar a nossa interlocução, porque o fim é a comunicação, informação é meio. No capítulo da imprensa, de que você faz parte, a Constituição diz da comunicação social, não diz da informação social, porque o objetivo é a comunicação. Aristóteles, né? O ser humano é um animal político. E aí, nesse plano, a oportunidade de entender, por exemplo, que presidencialismo é mais importante do que presidente da República, é mais do que presidente. Melhor dizendo, o poder executivo é mais do que o presidente da República. O poder executivo é exercido, diz o artigo 76, pelo presidente da República, com o auxílio dos ministros de Estado, auxiliado pelos ministros de Estado. Mas auxiliado querendo dizer assim, não pode haver exercício do poder executivo pelo presidente da República, senão com o auxílio dos ministros de Estado. Logo, governo é maior do que governante. Lembra-se de que, para preservar a monarquia, homenagear a tradição como elo de pertencimento do povo à sua nação, os estados monárquicos tiveram que constitucionalizar a monarquia e ressignificar as coisas a partir dessa premissa. O reino é maior do que o rei. Olha a impessoalidade das coisas. O reino é uma instituição. O rei é um agente eventual, público, mesmo sendo vitalício lá e até dinástico. A Constituição, quando diz, Vila, no artigo 37, que toda administração pública é regida por 5 princípios, começando com a lei, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na verdade está dizendo o seguinte, tudo começa com a lei, mas não é necessário começar com a lei, mas não é suficiente. É preciso aplicar a lei por um modo impessoal. Há uma interreferência dos princípios. É preciso, funcionalmente. Um diz para o outro, eu sou quem sou, por seres vós quem sois. É um verso de um, já morreu, um poeta paulista chamado Francisco Otaviano, dizendo para a mulher amada, eu sou quem sou, por seres vós quem sois. É preciso aplicar a lei por um modo impessoal. Aplicar a lei por um modo público, transparente. Aplicar a lei por um modo ético, moral. É preciso aplicar a lei por um modo eficiente. O povo merece o melhor no plano da qualificação intrínseca das ações de governo, das políticas públicas. Então, a Constituição está dizendo assim, não interessa quem governa, interessa como se governa. O como é mais importante do que o quem. E nós estamos aproveitando essa fase de questionamento de certas políticas públicas dos atuais governantes para despertar em nós esse visual das coisas. Lembra-se do filme Muito Além do Jardim? Peter Sellers e Shirley MacLaine. Nós estamos enxergando muito além do jardim. E como não há a prevalência das instituições sobre as pessoas. E quando os agentes se tornam predadores institucionais, aí então a sociedade percebe e reage com mais energia. Não é? Bem, e como na natureza e na política não há vácuo de poder, não há vácuo. O que está sucedendo na prática? Quando um governante já não se impõe espontaneamente, naturalmente, como líder, e líder só é mesmo, líder autêntico, quem exerce muito bem as funções do seu cargo, não existe mais as funções do cargo e o líder separado delas. Não. Só é líder autêntico quem exerce fidedignamente, com toda a competência, publicidade, impessoalidade, moralidade, legalidade. A legitimidade é um continente. Os conteúdos da legitimidade são esses 5 princípios. Só é líder quem é fiel às funções do seu cargo. Porque se os agentes públicos não forem fiéis às funções do seu cargo, o cargo pertence à instituição, as instituições não cumprirão suas finalidades. Para que as instituições cumpram suas finalidades, é preciso que os agentes públicos, a elas pertencentes,
exerçam bem as funções dos seus cargos. Aí não há vácuo de poder. Alguém preenche, outra instituição preenche. O Supremo está ganhando mais presença. O Legislativo está ganhando mais presença. Vou dizer até, afunilar um pouquinho as coisas. Rodrigo Maia está ocupando mais espaço. Não é verdade o que eu estou dizendo? Sim, sim. Não é? Verdade. Perfeito, perfeito. Então, de repente, a sociedade percebe que quem foi eleito presidente da República, em princípio, tem que terminar o mandato dele. Tem que cumprir os 4 anos, a menos que incorra em crime de responsabilidade, seja processado e condenado, ou infração penal comum, seja processado, condenado, ou improbidade administrativa, seja processado, condenado. Fora dessas hipóteses, tem o direito de passar os 4 anos. Agora, a sociedade tem também o direito de dizer, olha, eu vou buscar alternativas práticas. Vamos chamar o Supremo para não se omitir jamais, chegar junto quando solicitado, sem transbordar das suas funções. Vamos chamar o Legislativo para coexercitar o governo, ali onde a Constituição permitir. Vamos entender que cada ministro de Estado é coexercente do Poder Executivo. A Constituição diz, Vila, ela mesma, que ministro de Estado é fonte do direito. Eles pedem instruções para fiel cumprimento das leis, dos decretos e dos regulamentos. Ministro de Estado chefia, dirige e coordena superiormente toda a administração pública, está na Constituição. Ministro de Estado referenda atos e decretos do presidente da República, que só tem validade se referendados pelos ministros de Estado. Então, governo é mais do que governante, presidencialismo é mais do que presidente. E aí nós vamos tendo uma visão mais institucional das coisas, né? E às vezes a oportunidade para a gente abrir os poros do próprio intelecto é isso mesmo, é a vida cotidiana, é fazer das dificuldades oportunidades. Puxa vida, agradeço muito, senhor, a gentileza da entrevista. O senhor colocou ideias importantíssimas. Foi uma aula magna sobre direito, sobre Constituição, dialogou com a literatura, com questões que transcendem muito o mundo do direito, que são importantíssimas. Quer dizer, eu só tenho aqui a agradecer mais essa possibilidade, mais esse encontro, e que muitas vezes as nossas conversas, especialmente em entrevista, é tudo muito rápido, né? É aquela correria. Então, da gente ter tempo para poder ouvir o senhor expor todas essas questões que eu acho que são muito importantes, e é aquilo que a gente faz aqui no canal, ministro, que é, como eu disse no início, que é qualificar, né, o debate, o diálogo, né, e saber que a democracia é pluralidade, é divergência, é convivência de contrários, mas precisa ter conteúdo nessa convivência de contrários. E a verdadeira aula que o senhor deu, ela contribui muito para isso. Muito obrigado. Obrigado, um prazer enorme e um proveito enorme conversar com você, como sempre. Valeu, ministro. Muito obrigado, então, tá?